Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao Discovery 11, implementando HSRP do curso CCNP em Core. Hoje nós vamos estar fazendo aí o primeiro cenário de alta disponibilidade, né? Nós temos aí dois roteadores que vão fazer parte de um grupo virtual 1, né? Que é o R1 e R2. Temos aí duas máquinas dentro de uma rede local 9216881. A ideia é que eles vão estar fazendo o teste de ping, o teste de conectividade para chegar até o servidor externo. E nós vamos ver que com o HSRP de pé, né, um dos dois roteadores aqui vai ser eleito roteador, vai ser eleito Active, né, que vai cuidar do roteador virtual. O 92681 é o gateway que essas máquinas vão assumir. Quando um roteador virtual deixar de responder, o outro vai se tornar o novo ativo e a indisponibilidade para as máquinas que estão embaixo aqui tem que ser mínima, né? Como a gente havia comentado na teoria. Primeira coisa aqui, vamos fazer o seguinte, em More Actions, Start All Nodes. Eu vou ligar aqui todos os dispositivos, né? Ligar os dois PCs, o servidor, os dois switches, os três roteadores, tudo ativo aí. Para agilizar aqui o nosso processo, eu separei aí a configuração básica, né, que vai ser colocada. Os roteadores 1, 2 e 3 vão estar falando aí GRP1, tá? Aqui são os endereços, né? A rede 92681 é a rede onde os PCs estão ligados. A rede 2.0 e a 3.0 são usadas para o uplink entre os três roteadores. E ainda tem uma rede 4 aqui, que é a que está sendo utilizada para comunicação entre o roteador 3 e o servidor remoto, que vai ser usado aqui nos testes de conectividade, né, nos testes de ping aí. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer, eu vou pegar aqui a configuração do roteador 1, config básica do R1, botão direito, copiar. Aqui, ó, aqui essa máquina, no meu caso aqui dá um errinho porque eu não estou no Native Console, né? Então, só para fazer da mesma forma que eu estou no Native Console. Está em HTML5 aqui, vou usar o meu usuário em Core 05. Pronto. Agora sim, quando eu abro o R1, ele deve abrir em HTML5, abrindo uma janela à parte. Não quero fazer o uso do wizard, né? Quero fazer a configuração aqui, mandar pela área de transferência toda a config básica do R1. Aparentemente ele aceitou sem reclamar aqui, né? Vamos ver aqui no roteador 2. Não quero usar assistente, mas eu quero pegar aqui do roteador 2 toda a config básica. Copio. Dentro de R2, Ctrl Shift Alt, né? Colo. Não pegou aqui. Botão direito, copiar. Botão direito, colar. Agora sim. Botão direito, joguei toda a configuração do R2. Finalmente, a gente vai jogar toda a configuração do roteador 3 aqui. Configuração do roteador 3. Roteador 3 está aqui em cima. Não quero usar assistente. Quero copiar aqui a config. Deixa ele subir aqui. Ctrl Shift Alt já foi, né? Já havia colocado aqui a configuração. Colo. Perfeito.
Jogamos as configurações dos três. O que eu preciso fazer também? Ter as configs básicas dos PCs aí do servidor, né? Essas máquinas são virtual PC aqui no IVE. Então, o PC1, por exemplo, é 1.100, com gateway 1.1. Então, aqui eu vou colocar IP 192.168.1.100/24. O gateway é o 192.168.1.1. Checando IP duplicado, ok. Aparentemente aceitou, né? Se eu dou um show IP aqui, ele vai mostrar que eu configurei o IP e o gateway na máquina, no PC1, né? Propriamente dito aí. No PC2 é o 1.101, né? Para o mesmo gateway. Então, IP 192.168.1.101/24, 192.168.1.1 é o nosso gateway, é o IP virtual. É um show IP ali. Nós já temos o IP colocado, definido. E, finalmente, aqui o servidor, ele é o 422 com o gateway 41. IP 192.168.422. 192.168.441, na verdade, exatamente, 41. Ok, show IP. Temos aí os dois, na verdade, os três, né, PCs ali configurados. Bom, agora que nós já montamos o cenário básico, vem aí a cereja do bolo, né, que é o HSRP propriamente dito, né? O HSRP eu vou configurar entre os roteadores 1 e 2, que vão fazer parte do grupo virtual 1, e então eu vou definir quem vai ser o ativo, quem vai ser o standby. Como a prioridade padrão é 100, eu vou colocar uma prioridade 110 no R1. Isso vai forçar com que ele seja o ativo do grupo. E o roteador 2 vai ficar como standby, né? E nós vamos dar o comando show standby para checar se isso aí realmente é verdade, né? Então, primeira coisa aqui, eu preciso criar o grupo virtual nos dois routers. A interface que conversa HSRP nos dois casos aqui é o roteador é 0/1, né? A interface é 0/1, tanto no R1 quanto no R2. Essa é a interface que vai falar o HSRP aqui embaixo, tá? Os PCs não enxergam lá o endereço 1.3, 1.2, o IP físico foi colocado nas portas, eles só vão ver o roteador virtual, que é usado como gateway. Então, aqui no roteador 1, vamos aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais acima aqui, para ficar mais fácil de ver. Conft, no roteador 1, na porta E0/1, vamos colocar aqui standby 1, e aí eu vou colocar a palavra IP 192.168.1.1. Esse é o IP virtual que está na E0/1. Sendo que essa máquina aqui, standby 1, eu vou colocar priority 110. Tá? Então ele vai ter uma prioridade 110 para que eu garanta, né, que ele seja eleito. No roteador 2, deixa eu aumentar de novo a tela aqui, o pequeno para visualização. Aqui, ó, Ctrl menos, Ctrl mais, ele acerta o tamanho aqui, acerta a visualização. No roteador 2, na porta 0/1, eu tenho que fazer com que ele pertença ao mesmo grupo virtual, né? Então, dentro da E0/1, eu vou colocar ali standby 1, colocar o IP também 192.168.1.1.
Não preciso colocar a prioridade 100, porque ela já é a prioridade padrão. Ok, o que que acontece? Se os dois roteadores estão conversando ali pela rede 192.168.1, né? Se os dois roteadores estão conversando aqui, ó, S1 e S2 estão interligados, os dois roteadores estão se vendo aqui, a eleição já deve ter ocorrido, né? O R1 deve ter sido escolhido como roteador virtual, aqui, como Active, né? Então eu vou olhar aqui dentro do roteador 1, eu vou colocar aqui um show standby. Por enquanto aqui ele está no estado init, né? Como a interface está down. Uma coisa importante aqui, show IP int brief. Tá, nós colocamos o IP, os endereços IPs, mas as interfaces ainda estão down, né? Então aqui, isso tanto a 00 quanto a 01. Então, para que o cenário funcione, E0/0, no shut, E0/1, no shut. Isso no R1, no R2 também, né? Vamos dar uma olhada aqui se está tudo ok. Show IP int brief. As portas também estão down, né? Então não pode esquecer. Int E0/0 no shut. Int E0/1 no shut. Aí sim, show IP int brief. Eu já vejo as interfaces de pé. E o roteador 3 também. O roteador 3 tem que ter 3 interfaces, 00, 01 e 02, né? Então eu vou fazer as configurações aqui. A 00, 01, 02, perfeito. Eram os 3 mesmo aqui. 00 no shut. 01 e a 02. Perfeito. Fizemos no shut em todas as interfaces. Aparentemente agora, né, deve haver conectividade aí. Vamos ver aqui se o roteador 1 já está enxergando 2, e esse processo aqui do HSRP realmente aconteceu, tá? Show standby, agora sim, o show standby. Aí o que acontece? Esse roteador é Active, o outro é o local. Uma maneira mais simplificada de ver aí é colocar o parâmetro brief, né? Nós vemos aqui que o endereço do MAC virtual, né, tem aquele prefixo padrão, né, 0000, 0C07AC, e aqui o número do grupo. Como é o grupo 1, apareceu aqui final 01 ali, né? Colocar um show standby briefing, fica mais fácil de enxergar aqui que o active é o local, né, o standby é o vizinho lá, é 1.2. E o endereço IP virtual que é mantido pelos dois é 1.1. Então esse é o roteador ativo. Se a gente olhar ali no R2, né, se a gente olhar aqui no roteador 2, eu vou dar um show standby brief também aqui. O roteador local está como standby no 2, o ativo é 1.3, é o vizinho, né? Local standby, e ele também mantém o IP virtual 92.168.1.1, só que ele é o backup, né? Caso o primeiro morra, o segundo que vai assumir. Nós podemos testar aí essa funcionalidade. Eu vou pegar, por exemplo, os PCs 1 e 2, né? Eles podem estar fazendo um ping estendido aí para o 422, que é o endereço do servidor aqui, né? Será que ele está pingando aqui? Se eu der um ping
192, 168, 422. A gente vê aqui que ele consegue fazer o ping, né? Eu consigo, deixa eu ver aqui, um parâmetro do ping para ele ficar fazendo o tempo todo de forma intermitente. Ó, ping menos T vai ficar fazendo ping constantemente até eu interromper com o Ctrl C aqui. Então, ping menos T para 192, 168, 422. Ele está... Colocar 192, 168, 422, ele está reclamando do parâmetro no meio, colocar no final. Aí sim, ó. Então, o PC1 está fazendo um ping constante. Vou colocar o PC2 também aqui, ping 192, 168, 422 menos T, para ele fazer o ping constantemente. E agora, o que eu vou fazer? Para verificar se o ping é interrompido, né? Tá tudo saindo pelo roteador 1, que ganhou como ative. Se eu der um shutdown nessa porta 0/1, a 0/1 do R2 deve assumir, com o mínimo, né, de impacto para os dois equipamentos que estão embaixo. Então, eu vou fazer isso aqui no roteador 1. Eu vou entrar na interface E0/1, vou deixar pronto um shutdown aqui para dar. Mas acho que é mais didático a gente enxergar assim. Eu ainda não dei o shutdown, né? Se eu olhar, por exemplo, um dos PCs aqui, ó, eu vou pegar o PC1. Então, o PC1 ele está fazendo ping constante. Eu vou vir aqui no roteador 1, vou dar o shutdown e imediatamente já vou ver como é que está ali a conectividade. Shutdown, dei. E ó, praticamente ele nem sentiu, né? Ele continuou aí fazendo o teste de ping, não teve, foi imperceptível aqui. Imaginava que ia dar pelo menos um pacotinho de perda, nem isso deu. Se nós olharmos lá o PC2, né? Ele também continua a funcionar. Não foi detectada aí, ó, nenhuma parada. Ele continua a funcionar normalmente. E se eu olhar aqui nos roteadores, né, se eu olhar, por exemplo, no R1, como é que está aqui com o Show Standby Brief? Show Standby Brief. Nós visualizamos aí que agora o status está unknown, desconhecido. Ele não conhece porque ele não tem mais uma interface dentro da rede local 92681, né? Então está desconhecido para o R1. O R2 deve ter assumido aí como novo ative, né? Perfeito, ó. O status, o local, o roteador local é o ative, o standby é desconhecido, ele já não conversa mais com o outro, mas ele se autoproclamou ativo, né? Por isso que as coisas funcionam. Aí vocês podem perguntar, ok, Adilson, se a gente levantar o link do roteador 1, a interface 0/1, ele volta a ser o ative? Por padrão, não. Eu tenho que ter um recurso chamado preempt para que ele refaça a eleição, para que ele compare novamente as prioridades, para que ele possa eleger novamente o primeiro como ative, tá? Isso nós não havíamos colocado ainda. Então, uma coisa que é importante, tanto no roteador 1, tá? Se eu olhar aqui no R1, dentro da interface E0/1, eu preciso colocar ali standby 1, preempt. Então, nessa questão, essa renegociação, né? Quando o vizinho voltar com a prioridade maior, então o preempt tem que estar ativado no grupo 1
na E0/1 do R1 e também na E0/1 do R2, tá? Na E0/1 do R2 aqui, ó, conft int E0/1, standby 1, preempt, para que essa negociação realmente possa vir a ocorrer, tá? Ok, o que que acontece? Agora eu vou voltar no R1 e vou dar um no shutdown. Ele vai ter que voltar ali, né, para ser ser novamente o nosso Active. Então, ele escutou, olha, ouvindo, ó, voltou para o seu papel de ouviu e voltou para ser Active. Então, se eu novamente aqui dar um show standby brief, agora, ó, esse que tem a prioridade 110 é o Active, state local, o roteador local é o Active, e o roteador 2, ele deve ter voltado, ó, ele voltou para o estado de standby ali. Então, se eu der um show standby brief, ele é standby. O 13, que é o R1, né, que está com esse IP13, ele é o active desse IP virtual. E se eu olhar nos PCs, que é o mais importante, ó, não houve, eu estou no PC1, ó, não houve nenhuma perda. O que houve aqui, por exemplo, a gente viu que teve uma oscilação, o delay aumentou aqui, ó, num deles, né, de 2 para 12, mas não houve nem perda, né? PC2 também, ó, todo o processo, os pings estão rolando normalmente, ele não teve perda ali, graças ao HSRP. Então, isso prova para a gente que o HSRP realmente funciona ali. O roteador 1 e o 2 estão mantendo o roteador virtual funcionando para ambos os PCs. Agora alguém pode falar, ok, Adilson, se a interface da rede local cair, automaticamente, como o R2 não escuta mais o R1, ele se autoproclama novo Active e mantém a rede funcionando. Agora, o que acontece se a interface é 0/0, a interface que está acima, que não pertence à rede local 92.168.1 cair? Se essa rede cair, o R1 ele perde contato para o mundo externo, ele não consegue chegar lá fora. Então, tem que arrumar um jeito de diminuir a prioridade. Tipo, a prioridade aqui é 110, né? Então, nós tínhamos colocado como prioridade 110 para o R1. E do outro lado, o R2 está usando a prioridade padrão, que é a 100. Eu tenho que fazer o seguinte, se a interface 0/0 cair, eu vou decrementar 20 pontos da prioridade local. Então, de 110 ele vai passar a ser 90, 90 é menor do que 100, então ele vai deixar de ser ativo para que o R2 seja ativo por ter maior prioridade aí. Então, o que eu tenho que fazer no R1 para diminuir a prioridade caso o uplink que ele tenha, né, caia? Isso é o que a gente precisa estar fazendo ali. Então, eu vou entrar no roteador 1 novamente. No R1, nós vamos estar fazendo a seguinte configuração. Conft, eu tenho que dar um track é monitorar, eu vou track 1, eu vou traquear, eu vou acompanhar o funcionamento da interface E0/0, line protocol, ou seja, eu quero verificar se a interface E0/0 está respondendo, se ela está up, se o estado da interface é up, tá? Up. Então, track 1, interface E0/0, line protocol. Por que a E0/0? Porque é a interface aqui, ó, que faz o R1 chegar até o R3, né?
por isso que eu tenho que acompanhar a ela. Vamos lá, roteador 1. Estou acompanhando a interface, dou um exit. E agora eu vou entrar de novo na E0/1, que é a interface que nós temos aí configurado o HSRP, e eu vou colocar assim, standby 1, track 1. Eu vou condicionar ali, né, standby 1, track 1. Ou seja, eu estou amarrando esse track 1, né, esse acompanhamento da interface, com a condição do HSRP. O que acontece agora se a interface é 0/0 cair, né? Isso que a gente estava... que interessa. Se eu entrar agora na E0/... Ah, sim, outra coisa, né? Por padrão, eu já ia me esquecendo. Por padrão, o decremento é só de 10 pontos e eu quero que seja 20. Então, eu tenho que aumentar isso. Faltou uma coisa aqui, né? E0/1, quando você coloca ali standby 1, track 1, você pode colocar qual que é o valor do decremento. Se eu colocar se eu não colocar nada, é 10, mas como eu quero cair de 110 para 90, quero diminuir 20 pontos da prioridade, vou ter que colocar um decremente 20 aqui, tá? Isso aqui eu tinha esquecido de colocar. Então, decremente 20, ele vai remover 20 pontos da prioridade, que hoje é 110, se a interface 0/0 está sendo monitorada a cair. Então, agora sim, eu vou entrar na E0/0 e vou fazer o seguinte, shutdown, vou perder a comunicação aí, a interface. Nota aqui, ó, na hora que a interface 00 morreu, ele já mudou o estado aqui para... ele já não é mais, ele voltou para standby. Por que ele voltou para standby? A gente tem que conferir como é que ficaram as prioridades aí. Show standby, brief, no R1. Olha só, agora a prioridade está 90, tá? A interface caiu, fez o decremento de 20, de 110 caiu para 90, ficou como standby local. O roteador 2, se eu der aqui o show standby brief de novo, ó, ele estava como standby, agora ele ficou ativo, porque a prioridade dele é a padrão, é a 100. Como 90 é maior do que a 100, isso fez com que ele ganhasse, né, o título aí de ativo, de roteador ativo. E toda essa movimentação, ó, novamente olhando aqui os meus dois PCs, teve o quê? Aqui, acho que aqui teve um aumento de delay numa determinada posição, mas nem houve perda, tá vendo? Ele rapidamente se recuperou e a comunicação dos dois PCs continua aí o tempo todo. Tá? Para a gente ver a performance, né? E ver que realmente o HSRP funciona e mantém a alta disponibilidade, a conectividade dos dois PCs com o servidor. O que acontece quando a interface é 0/0, que está ligada no R1, voltar? A prioridade vai ser incrementada. De 90 vai ser mais 20, vai voltar a ter 110 e ele vai voltar a ser o roteador ativo, tá? Então, se eu vir aqui no R1, agora eu vou entrar na interface E0/0 e vou dar um no shutdown nessa interface. Dei um no shutdown, automaticamente a eleição vai ocorrer novamente aí, ó, e ele vai se tornar aí o novo ativo novamente, ó, ele colocou realmente, ó, de standby para ativo. Show standby brief. Olha lá, o roteador 1 está novamente com a prioridade 110 quando a porta subiu, né? Ficou Line Protocol Up. Ele ganhou mais 20, ficou com a prioridade 110. 110 é maior do que 100.
e ele se tornou novo ativo. O roteador 2, por sua vez, não, acabei colocando no PC. O roteador 2, por sua vez, ó, voltou a ser stand-by, ó, teve a mudança novamente. Se eu der aqui um show stand-by brief, nós tivemos aí a mudança propriamente dita, né? Então ele voltou a ser stand-by aqui, provando aí que o HSRP funciona, né? E que a alta disponibilidade foi configurada aí em ambos os roteadores, né? O R1 e o R2 mantém o IP virtual e praticamente com nenhuma, no nosso caso aqui, nenhuma perda, né? Os PCs o tempo todo continuaram fazendo teste de conectividade, ela mandando ping para o servidor externo. Ok, pessoal, então com isso a gente termina o Discovery 11 de Implemente em HSRP. Grande abraço a todos, até a próxima.